A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos. Meus irmãos, que prazer estar aqui mais uma vez, seu irmão em Cristo, Fernando Aquino, para juntos termos aí esse privilégio que é estudarmos a Palavra de Deus. Estamos começando mais um vídeo, começando mais uma aula, e neste vídeo abordaremos aí mais uma lição da revista LPD, Lições da Palavra de Deus, da editora Central Gospel, a qual está trabalhando nesse primeiro trimestre de 2023 com o tema da Epístola aos Hebreus, a suprema revelação de Deus em Cristo. E aí a gente vai estar vendo aqui a lição de número 12, cujo título é A Natureza da Fé em Deus. Então, já deu para perceber que falaremos sobre fé, né? Fé, e é um tema para lá de importante, né? Falar sobre fé é algo maravilhoso, é algo que a gente não consegue mensurar. E continuando aqui, veremos que o nosso texto bíblico básico encontra-se a princípio na Epístola aos Hebreus, capítulo 11, dos versos 1 ao 6, verso 13, verso 39 e o verso número 40. Temos também o texto áureo que está em Hebreus 11, 1 e diz: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Algumas traduções trazem a certeza das coisas que se não veem. Então, para continuar aqui, palavra introdutória, entrando já de maneira mais ampla na lição. Então, nós temos aqui, Hebreus 11, 1 é a única passagem da Bíblia que apresenta uma definição de fé. Outros escritores bíblicos descreveram-na ou ilustraram-na, mas o redator de Hebreus propõe-se a conceituá-la. Então nós já iniciamos a lição com um ponto, uma questão a ser abordada em loco, ou seja, aí na sala de aula. Que questão é essa? Entender o fato de que a palavra fé, quando vista dentro do conteúdo ali de Hebreus 11, ela acaba sendo algo interessante. Por quê? Porque ela entra para ser uma definição. O autor está definindo, né, a palavra fé, ele está conceituando, ele está trazendo para nós, na verdade, o que vem a ser realmente a fé. Então ele está sendo prático a ponto de explicar, de ensinar. Então, embora a palavra fé apareça em diversas partes da Bíblia Sagrada, né, nós vemos o Antigo Testamento usando a palavra hebraica emuná, né, há quem também se baseie na raiz dela, emun, né, emun ou emuná, fidelidade, fé. A gente percebe isso muito claramente, essa expressão fé, nesse sentido, lá de maneira mais específica no livro do profeta Abacuque, né, o Abacuque fala sobre a questão do justo viver pela fé, e é interessante, tá? E aí, outra coisa que também é muito interessante é o fato de que a palavra fé, já no Novo Testamento, ela é a palavra grega pistis, ela vem do termo pistis. Então você vai ver pistis, pisteo, que é crer, crer com fé, convicção. E apesar dessa palavra ser apresentada no Antigo Testamento, repito, emuná, hebraico, e Novo Testamento, pistis, do grego, a maioria das vezes, ou pelo menos as vezes que ela é apresentada na Bíblia, não com uma espécie de conceito, uma definição, uma explicação do que vem a ser, mas simplesmente uma apresentação. Ela é inserida no contexto, porém nem sempre há uma explicação plena do que vem a ser a palavra fé. Mas aqui, o autor aos Hebreus, ele parte a princípio de uma definição. Lembremos-nos, é claro, que o autor aos Hebreus vem com essa visão, essa ideia de fé, desde o capítulo 10. No capítulo 10 ele fala sobre essa questão de fé, viver pela fé, e aqui ele vai, no capítulo 11, conceituar a fé, que é um assunto que ele já vem trazendo desde o capítulo de número 10, e continuará também, posteriormente ao 11, ou seja, no capítulo 12, ele vai também citar e falar de fé de maneira prática na vida dos irmãos ali. E aqui a gente já começa entendendo isso, ou seja, está claro aí para mim, como está claro aí para você, como está claro aqui para mim, o fato de que o autor está conceituando, logo explicando, trazendo uma definição para nós do que vem a ser fé. E aqui, também na introdução ainda, o autor, aí o comentarista, decide trazer para nós aquilo que se espera, ou que se crê, que se pensa no que seria a intenção do autor. Vamos ser mais específico aqui. O que o autor estava tensionando com isso? Então nós temos aqui na revista aí. Em primeiro lugar, o autor, ao falar sobre a fé, ou definir a fé, conceituar a fé, estaria definindo o seguinte: estaria tensionando apresentar aos seus leitores um substancioso relato da história do povo de Deus ao longo dos séculos. Aqui nós temos que partir do princípio de que o autor da carta aos Hebreus está lidando, a princípio, com um grupo, com um povo, ou grupos dentro do cristianismo, que estavam abandonando a fé cristã, abandonando a Cristo Jesus,
a fim de retornarem às práticas e ritos da lei mosaica, o judaísmo, para ser mais exato. Por quê? Porque estavam vivenciando, enfrentando, sofrendo uma terrível perseguição. E a maneira encontrada por alguns para fugir de tal perseguição seria retornar ao judaísmo. E aqui, o que ele está dizendo? O que ele está fazendo? Ele fala de fé. Perdão. E falando o autor de fé, ele quer simplesmente, ou único e tão somente, a princípio, trazer uma espécie, um conteúdo, algo que possa embasar e até fortalecer, animar, reanimar aqueles que estão pensando em voltar atrás, pensando em desistir. Tá? Seria isso então. E aí ele traz uma série de questões importantes. Tá? Ele quer trazer um relato forte, bem embasado, né? Substancioso, diz a revista. E aí seria, a princípio, uma das intenções desse autor. Segunda intenção, segundo a revista, diz aí: mostrar-lhes diversos personagens que, pela fé, obtiveram vitórias marcantes, porque perseveraram firmes, mesmo quando enfrentaram derrotas, perseguições e martírio. Opa! Se nós temos aqui cristãos de origem judaica, não são cristãos de origem gentílica, mas cristãos de origem judaica, que para fugir da perseguição estão retornando, debandando da fé cristã para retornar ao judaísmo, estão por causa disso, temerosos. Então, outra coisa interessante aqui é que no capítulo 11, o autor aos Hebreus traz essa visão de fé, e junto, e na prática dessa fé, ele vai falar sobre alguns personagens da Antiga Aliança, Antigo Testamento. Personagens que ainda, vivendo naquele período, né, anterior à lei, dentro e debaixo da vigência também, alguns da lei, estavam firmes, perseveraram. Decidiram, mesmo passando pelas intempéries, as lutas da vida, mesmo sendo perseguidos, mesmo sendo martirizados, mesmo sofrendo derrotas, como diz aqui, mesmo passando pelas mais ferrenhas situações, decidiram permanecer firmes. Por isso, fé, tiveram fé, se fizeram valer da fé para vencer as adversidades. E aqui nós, por fim, temos um terceiro ponto apresentado pelo autor. Qual é? Recomendar-lhes que permanecessem firmes na fé, seguindo o exemplo desses heróis. Então, por isso é que o autor fala de fé, ele vem trazendo esse conteúdo desde o capítulo 10, e ele dá no capítulo 11, verso 1, embora saibamos que a Bíblia não era, naquele tempo, quando fora escrita, dividida em capítulos, tampouco em versículos, tá? Não tinha essa divisão aí. Mas nós fazemos essa divisão, ela existe hoje e a didática para nós ajuda. Mas o ponto é que começou no 10 e ele conclui no 11, falando sobre fé, e cita personagens, pessoas que na prática viveram isso, suportaram as mais difíceis perseguições e venceram. Como? Por quê? Através de quê? E por quem? Pela fé. A fé em Deus é quem foi o instrumento. E com isso, é claro, o que ele quer fazer é que esses que estão sendo perseguidos, já estão debandando, estão retrocedendo na caminhada, parem para pensar sobre isso, se façam valer da fé, como os lá na Antiga Aliança fizeram, e simplesmente não abandonem a Cristo, não abandonem a fé, não abandonem o Evangelho, e permaneçam firmes, não lhes importando o que lhes venha acontecer, tá? Esse é o ponto, e a gente já começa a lição com isso. Isso aqui eu diria, chamaria para você que me assiste aí de palavra introdutória, trabalhe melhor esses pontos, e você, professor, certamente terá um bom resultado aí já no início, já na introdução da sua lição. E aí nós partimos para aquelas definições que eu gosto muito de fazer aqui, que são resumos dos tópicos. Então, nós temos mais uma lição de 3 tópicos, dos quais o primeiro tópico é o que é a fé. O segundo tópico é, aqui, heróis que viram as promessas de longe. E o terceiro tópico é homens dos quais o mundo não era digno. Então, está muito, eu diria, definido. É uma lição que traz, embora eu acredite que seja longa, não sei quanto tempo esse vídeo vai ter, eu acredito que deva se estender pelo conteúdo, eu lendo a lição e estudando aqui, vi que tem muita coisa, talvez eu nem consiga falar tudo aqui, mas meu contato fica aí, se sinta à vontade para nos procurar, caso deseje fazê-lo. Mas o que é o ponto aqui? Vamos ser objetivos. O primeiro tópico que você vai abordar, o que é fé? Conceituar a fé. Você vai ter à sua disposição, professor, aluno, superintendente, pastor, você que está conosco aqui, você que, assim como nós, ama a EBD. O que nos faz estar aqui hoje é, em primeiro lugar, a glória de Deus. É por isso e para isso que eu tiro esse tempo aqui, me ponho diante de uma câmera, me ponho diante de um computador para gravar, com todas as dificuldades que a gente tem, tempo, correria. Por quê?
tudo para a glória de Deus. O que me trouxe aqui é a glória de Deus. O que te trouxe aqui, eu tenho certeza também, é a glória de Deus e o amor à palavra, o que nos impulsiona e que nos leva a buscar mais e mais. Então, continuando aqui, o que você vai ter aí? Você vai definir a fé. Tá? Nós temos alguns tópicos. O primeiro tópico e alguns subtópicos, eu diria aí, 1, 2, 3, 4 subtópicos, nos quais seu dever, seu tempo deve ser gasto no primeiro tópico, definindo a fé, conceituando fé, trazendo pontos relacionados à fé. Tá? É uma questão mais teológica, eu diria, mais abrangente em relação à fé, é o que você vai trazer aí. E aí nós temos o segundo tópico, e eu vou ler novamente, heróis que viram as promessas de longe. Então, no segundo tópico, alguns nomes, alguns personagens, tá, foram tirados de maneira, eu diria, bem mais ampla e esporádica, embora a definição maior de tais personagens, de alguns, será no terceiro tópico. Mas aqui você tem o seguinte, de uma forma geral, esses heróis, que nós costumamos falar de heróis da fé, eles viram, alguns deles viram, contemplaram as promessas de longe. O que é isso aqui? A gente vai falar sobre o que motivou esses heróis a permanecerem firmes no Senhor. Então é a motivação dos heróis que vai ser abordada aqui no segundo tópico. E terceiro e último tópico, falaremos sobre homens dos quais o mundo não era digno. E aí a gente vai mostrar um pouco sobre esses heróis. A gente vai entrar ou adentrar melhor na vida, no comportamento e na lição, e com isso extrairmos lições de questões relacionadas a essas pessoas que são mencionadas aqui. Eu acho que é isso aí, e vai ficar tranquilo para você. Administre bem o tempo, porque esse conteúdo, professor, você vai perceber que está um pouco grande. Vamos lá? Dito pois isso, comecemos então. Definindo aqui, deixa-me já, de posse da minha revista, trabalhar alguns pontos importantes aqui. Vamos lá. Definindo então fé. O que é fé? A definição de fé, aí nós temos aqui GR, lembrando que GR aqui é grego, né? Então grego pistes, tá? A expressão pistes, ou aqui pronuncia pistes, do grego. Abrange diversos aspectos e dimensões, conforme se pode observar nos subtópicos seguintes. Então, fé é um assunto para lá de abrangente, é um assunto no qual definir não é tão fácil, tão simples assim, descrever o que é fé. Já podemos perceber isso só na definição do autor aos Hebreus, capítulo 11, verso 1, a gente pode perceber o quão, por mais que a gente tente definir, mas o quão complexo é isso. Então o que nós temos aqui? Vamos lá, tentando entender esse ponto ainda, no primeiro tópico, fé. A fé é o fundamento, então nós temos a palavra grega hipostasis, a expressão hipostasis, do grego, que traz a ideia de colocar por baixo como base. Então a fé é o fundamento, e fundamento, a expressão fundamento ali, a palavra grega hipostasis, que é aquilo na qual eu me sustento sobre, aquilo que me dá estabilidade, aquilo na qual eu me alicerço nele e tenho firmeza, aquilo que não há nenhum tipo de variação, mudança, mas aquilo que é algo firme, aquela base sólida. Então isso é basicamente fé. A fé aqui, nesse sentido, é o fundamento. E o que é o fundamento? A expressão fundamento dá-nos a ideia, a palavra grega para fundamento, a palavra hipostasis, lembrando que a palavra grega para fé é pistis. Fé é pistis. E hipostasis, que você está vendo aqui no grego, é a palavra usada pelo autor para fundamento, dando-me a ideia de base, de sustentação, sustentabilidade, estar firmado, estar forte, estar fortalecido na mesma. Outro detalhe que tem aqui, a fé enxerga o invisível, no valor maior do que é espiritual, e no Deus que prometeu que em Cristo o invisível tornar-se-á visível e o espiritual concreto. Outra coisa que a fé também nos faz ver, a fé nos faz enxergar o invisível. E aqui você tem, professor, uma dupla opção. Falar sobre a fé fazendo enxergar o invisível aqui no primeiro tópico, talvez você não tenha tempo suficiente, ou deixar para falar disso lá no terceiro tópico, quando se referisse a Moisés. E é o que eu vou fazer aqui, eu não vou explicar sobre ver o invisível, porque esse tema, esse assunto repetir-se-á aonde? Terceiro tópico, no terceiro subtópico, 3.3.3, que diz o que aqui? Vamos lá. Moisés, aquele que viu o invisível. Então, por isso, eu, no seu lugar, ao invés de explicar isso aqui agora, ver o invisível, eu faria como chegasse em Moisés. É o que eu vou fazer aqui. Outro ponto, a fé é a certeza da existência de algo antes mesmo que esse algo venha a ser chamado a existência. Outra coisa, a fé é a certeza de quê? É crer no incrível.
é ter certeza, é estar firmado, é não ter dúvida de que algo exista, esteja acontecendo ou irá acontecer, mesmo que eu não veja esse algo existindo, acontecendo, ou não tenha, por assim dizer, certeza humana que isso vai acontecer. Mas a fé me faz ver, a fé me faz contemplar. A fé é evidência do que não foi manifesto. Então, não é visível aos olhos, não foi visto ainda, ninguém viu ainda, mas a fé me faz crer naquilo. A fé me dá certeza, embora não foi manifesto, embora não tenha se tornado notório, embora não tenha se tornado visível, mas eu creio pela fé. A fé me dá essa certeza. A fé está para além do que é aparente. Então, a fé, ela vence as circunstâncias. Ou por quê? Porque às vezes nós olhando para as circunstâncias, a gente não consegue crer. Porque as circunstâncias nos fazem, talvez, perder a fé. A gente olha para a situação e diz, olha, tudo está apontando para uma impossibilidade. Mas a fé me fará ver o que é possível dentro daquilo que a circunstância chama e me faz perceber como impossível, tá? Então aquilo que é aparente, aquilo que eu vejo, que aparenta ser ruim, aparenta não acontecer, aparenta não dar certo, a fé me fará ver dar certo em nome de Jesus. Por fim, a fé não somente possibilita crer que para Deus tudo é possível, mas também vivenciar os milagres divinos. Então a fé me faz compreender o seguinte, por mais difícil, por mais distante, longínquo e impossível que esteja tal situação para mim, para Deus nada é impossível. A fé me faz crer ainda mais, entender ainda mais. A fé me faz glorificar ainda mais a Deus, na certeza de que para Ele nada é impossível. E para acabar, a fé constitui-se em nossa grande vitória, ou seja, ter fé é o sinal, é o exemplo, é um sinônimo de vitória. Venceremos pela fé, como aqueles homens e mulheres, pessoas citadas pelo autor dos Hebreus, venceram na antiga aliança, venceram no passado pela fé, e nós assim também o faremos em nome de Jesus. E aqui nós temos uma definição do primeiro tópico. Partindo para o primeiro subtópico, e talvez você me ouça falar com pressa, correndo, eu já vou pedir perdão para ganhar tempo, eu quero ser o mais objetivo possível agora nos meus vídeos, tá? Para que não seja um vídeo muito extenso e que eu não me torne evasivo. Então talvez eu acelere um pouco aqui. Mas vamos lá. Qualquer coisa você diminui a velocidade. Glória a Deus. Vamos nessa. Os tipos de fé. Então, para começar, partindo do princípio que estamos falando num tópico onde o título o tema é o que é fé, tudo isso é só para conceituar a fé. O nosso papel, professores, do primeiro tópico é continuar conceituando a fé. Então nós temos os tipos de fé. Já que conceituaremos a fé, precisamos entender que não existe só um tipo de fé. E quais são os tipos? Para começar, nós temos a princípio a fé natural. E o que vem a ser fé natural? Uma definição da revista para aplicarmos aqui. Manifesta-se naturalmente no ser humano, mesmo sem que esse tenha nascido de novo em Cristo. Opa, isso aqui explica muita coisa. Nós, ao olharmos ao redor, vemos muitas pessoas incrédulas, sem Deus, que zombam, caçoam, perseguem, vivem aquém das coisas de Deus, vivem distantes, não querem ter um tipo de acesso com nada que diz respeito a Deus, tampouco com a pessoa de Deus, não querem nada com a obra, tampouco com o Deus da obra. E a pergunta é, por que tais pessoas prosperam? Por que essas pessoas crescem? Uma das coisas que nós precisamos entender é que existe no mundo a chamada fé natural. Assim como existe um dom natural para as pessoas, ou seja, não só o dom do Espírito, existe o dom dons do Espírito, mas também existe o dom natural. Mas também há uma fé natural. Fé natural é aquela fé onde a pessoa acredita, independente de sua fé, sua crença, seu credo, independente de ter ou não um conhecimento de Deus, ou uma experiência com Deus, ou confiar e servir a Deus. Então, nesse quesito, uma pessoa que, mesmo não confessando ou professando a fé em Cristo, essa pessoa também pode ter fé. Então muitas pessoas no mundo, ainda que contrárias a Deus, vencem nesse mundo, alcançam seus objetivos nesse mundo, porque se fizeram valer da fé natural. Porém, a fé natural não é uma fé que leva e conduz à salvação. Sendo ela a fé natural, logo, o âmbito desta fé está atrelado ao mundo físico, ao mundo natural. É uma fé nas coisas que se vê, uma fé nas coisas que se pode alcançar aqui nesse mundo. E é natural. Então isso explica muita coisa. Tá? E é bom que nós, cristãos, tenhamos esse entendimento. Estamos vendo e continuaremos vendo pessoas aqui no mundo sem Deus crescer. Mas que tal crescimento, mas esse crescimento, melhor dizendo, é um crescimento que está atrelado dessa vida. E dúvidas sobre isso? Leia, peço,
talvez não na aula, mas até para uma meditação particular. Leia o Salmo 73, Asaf. Asaf começou a contemplar os ímpios, aqueles que não temiam a Deus, e só os via crescer. A vida que eles levavam é uma vida, a princípio, aparentemente abençoadíssima, maravilhosa, mas Deus fez Asaf, assim que entrou no santuário, contemplar o futuro de tais pessoas que levam e gozam uma vida farta nessa terra sem a presença de Deus. Então é bom que a gente olhe para isso. Fé natural. Vamos lá, não estendamos demais. Aí nós temos outro tipo de fé. Estamos constituindo alguns tipos de fé, falamos de fé natural, professor, partiremos para a fé sobrenatural. O que vem a ser? Em primeiro lugar, antes de falar o que é, ou conceituar a fé sobrenatural, precisamos entender o seguinte, de onde ela vem. A origem da fé sobrenatural é divina, ela vem de Deus. Opa, um diferencial. A fé natural pode vir de quem a tem, quem a exerce, os seres humanos, mas a fé sobrenatural é algo que Deus nos dá, ela vem de Deus a nós. Acrescenta-nos a fé, né? Foi ali o que foi dito a Cristo pelos apóstolos, acrescenta-nos a fé. Se tiverdes fé, ou seja, Deus é quem nos dá essa fé sobrenatural. Vamos lá? Então ela é, a princípio, divina. E também, no seu âmbito, vai além das experiências humanas. Está alicerçada no Senhor. É uma fé que vem de Deus. A base, o alicerce, o fundamento dessa fé é Deus. E Deus nos dá a fim de que possamos, né, agradá-lo. Porque essa fé agrada a Deus. Essa fé também contempla o invisível. Através dessa fé sobrenatural, nós passamos a ver aquilo que é invisível. Essa fé também conduz à salvação. É uma fé que nos leva a caminhar na presença de Deus rumo à salvação plena, que é o Senhor Jesus Cristo, tá? Embora não existem obras para ser salvo, porque a obra para ser salvo, o sacrifício foi realizado por Cristo, mas eu digo uma vida de santidade, caminharmos com o Senhor pela fé, que é oferecida pela graça divina. Então nós temos aí conceitos de fé. Fé natural, exercida e exercitada por todos, ok? Inclusive um cristão pode exercer a fé natural, mesmo sendo cristão, mas também a fé sobrenatural. Então, o não cristão e o cristão, o que serve a Deus e o que não serve a Deus, pode exercer ambos a fé natural. Porém, a fé sobrenatural, única e tão somente aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, é quem podem exercê-la. E aí fica a definição, uma explicação um pouco, eu diria, talvez não tão extensa, né? Mas dá para entender. Vamos lá. Nós partimos então para o subtópico 1.2, o firme fundamento. Vamos nessa? O escritor define a fé em termos de esperança e certeza. Se o que se espera foi prometido pelo Senhor, certamente acontecerá. Gente, como eu já venho dizendo em vídeos anteriores, eu acho que o tempo que eu gasto lendo toda a lição, todos os tópicos, pode talvez dar uma engessada aqui para o vídeo. Então, deixa eu ser mais objetivo. O que você precisa trabalhar aí, ou entender, você que nos assiste aqui, que chegou agora, está de posse da revista, quer saber mais sobre o assunto, quer estar inteirado. Estamos falando sobre fé, falamos sobre tipos de fé, vimos a fé natural, vimos a fé sobrenatural e agora o firme fundamento. O que é o propósito aqui, gente? Por que firme fundamento? Por que o autor teria usado essa expressão firme fundamento? Baseado na seguinte questão, o quê? O fato de que fé, tanto a palavra fé quanto a palavra esperança, aí na Bíblia Sagrada, tem conotações, eu diria até um tanto diferentes das conotações que nós estamos acostumados a aplicar em nosso dia a dia, o que se vê ao nosso redor. Por quê? Geralmente esperança é quando uma pessoa está esperando algo acontecer, mas torcendo para que aquilo aconteça. Desejoso, ansioso para que tal coisa aconteça. Então estou esperando algo acontecer. Mas essa esperança que nós muitas vezes entendemos, nem sempre nos dá certeza. E aí, vai acontecer ou não? Rapaz, eu não sei, mas eu espero que sim. E aí, vai chegar a bênção ou não? Eu não sei, mas eu estou aí torcendo para, né? Vai lá que chega. Então, alguns têm esse tipo de fé ou esperança, que não é algo firme. Mas a fé apresentada aqui, que é o firme fundamento, é aquela fé na qual eu só estou esperando, sim. Mas ainda que eu esteja esperando, eu estou esperando com certeza de que aquilo vai acontecer. A palavra esperança e a palavra fé na Bíblia apontam para algo na qual eu tenho, anelo, desejo, espero, aguardo, mas não pensando ou tentando descobrir se irá ou não acontecer, mas tendo a certeza de que aquilo vai acontecer. Isso é ter fé, isso é ter esperança na Bíblia Sagrada. Então por isso que o autor usa o firme fundamento,
para essa expressão firme fundamento ou fundamento da ideia de certeza. Esse é o ponto claro. Você vê duas palavras juntas aí, a palavra fundamento, que é a base, o alicerce, a certeza, a credibilidade, a estabilidade, hipostasis, fundamento, e a palavra pistes, fé, juntas numa frase aí para dizer o quê? Que nós temos que ter essa esperança, e a esperança bíblica. Não é ficar fazendo figa e torcendo para algo acontecer, cruzando os dedos, não. É aguardar na certeza de que vai acontecer. Então o autor aos Hebreus estava convicto, certo, ele não tinha dúvidas de que tais questões iriam acontecer, tá? Assim como Deus havia prometido. Então firme fundamento é isso, tá? Trata-se, portanto, de uma expectativa fundamentada na convicção de que o Senhor é fiel. Ou seja, eu espero convicto, eu espero na certeza, eu espero crendo, eu espero confiante na certeza, sem dúvida alguma, de que vai acontecer. Esse aí é o firme fundamento. Continuando, 1.2.1, fé e obediência. Vamos lá. Tudo para conceituar fé, né? e esperança. Fé e obediência. Algumas profecias divinas são absolutas e incondicionais. Isto é, elas acontecerão de qualquer forma, independente da ação humana. Outras, no entanto, vêm acompanhadas de uma ordem ou de um mandamento, estando, portanto, condicionadas à obediência. Gente, em primeiro lugar, a Bíblia fala de muitas promessas. Há quem diga que existem na Bíblia a palavra, ou a expressão, ou os termos não temas 365 vezes, uma para cada dia do ano. Eu confesso que, procurando em algumas versões, traduções bíblicas, eu nunca encontrei dessa forma. Mas o fato de estar escrito ou não, é claro que há muitos não temas. Deus nos fala sobre certeza, fé, fidelidade, crença, esperança. Mas tem um detalhe. Quando o assunto são promessas, né, há quem tenha contado 30 e poucas mil, 32 mil promessas, eu não parei para contar a quantidade de promessas que é na Bíblia. Mas ainda assim, uma coisa nós temos que ter certeza, o quê? De que as promessas na Bíblia, elas trabalham em âmbitos diferentes. Nós temos promessas que são, por assim dizer, individuais, uma pessoa só. A Bíblia fala disso, promessas para uma pessoa. Promessas para a nação, no caso Israel, promessas para a igreja, promessas temporais, ou seja, para um período específico da vida de um homem, uma mulher ou de alguém na Bíblia. A gente tem muitos exemplos disso. E Abraão mesmo, você pega muita coisa ali, farti uma grande nação, abençoar-te-ei, em endereço seu nome tu será uma bênção, quem te abençoar está abençoado, quem te amaldiçoar está amaldiçoado, quem te serão medidas todas as famílias da terra. Todas essas promessas são para nós, igreja? Não, tá? Promessas que são para a pessoa de Abraão de maneira individual. Mas o ponto claro, e a lição que eu trabalho aqui é o seguinte: você precisa entender uma coisa, no conceito fé, no quesito fé, nós temos que ter fé, porém, esse tempo em que aguardamos o cumprimento, nós devemos confiar, sim, mas obedecendo a Deus. Porque a lição trabalha também, ela traz aqui, aquele tipo de promessa que é condicional. Existem promessas que são condicionadas à nossa obediência. Do tipo, se procederes assim, acontecerá isso. Se procederes de tal maneira, acontecerá também de outro jeito. Deixa eu tentar ser mais objetivo, acho que para eu não ser evasivo. Gente, Deuteronômio, acho que 28 até o 30, eu vou ficar devendo ali a referência, né? Não estava aqui na mente, eu pensei agora. Mas aí você pode falar sobre a chamada bênção e maldição. Eis que ponho diante de vós a bênção e a maldição. E aí ele coloca os quesitos. A bênção é para quem seguir assim, vai ser assim e tal. A maldição é para quem... Então, para quem obedecer, bênção. Para quem desobedecer, maldição. Então, são promessas, né? Mas condicionadas a uma vida de obediência. É isso que esse tópico, ou melhor dizendo, esse subtópico 1.2.1 quer trazer-nos como lição. Por exemplo, a promessa de Deus a Abraão estava ligada a uma ordem. Sai da tua terra e da tua parentela. Então ele usou um exemplo prático aqui. Sobre esta palavra, Abraão depositou sua fé, acrescentando-lhe obediência. O grande patriarca Israel saiu sem saber para onde iria. E por essa razão, o que ele esperava logo aconteceu. O que é isso aqui? Deus vem a Abraão, capítulo 12 do Gênesis, verso 1. Sai da tua terra, sai da tua parentela, sai, né, da casa de teu pai e vai para uma terra que eu hei de te mostrar. E aí Deus começa a citar aqueles pontos que eu citei, que são as bênçãos. Então Deus requer de Abraão que Abraão obedeça seu chamado. Aquisitos do tipo ter levado Ló, eu acredito, professor, que são pontos que não vão acrescentar em nada. Então, cuidado nessa parte da lição em que você começar a falar sobre a obediência de Abraão, de repente algum aluno, até bem intencionado, começa a falar sobre Ló, mas ele levou Ló, ele errou, então ele não obedeceu. Abraão foi desobediente. Isso não vai chegar a nada. Porque o nosso foco é a fé.
Independente de ter levado ou não seu sobrinho Ló, o importante é que ele partiu da terra onde estava, onde seus olhos contemplavam, na certeza de receber do seu pai a herança, ele estava próximo à sua família, ele sai do meio dos seus, ele sai de sua terra. O importante é que ele seguiu, ele obedeceu. Os meios, como ele fez, ou o fato de ter se levado Ló consigo, não invalida a fé de Abraão. Então esse é o ponto, tá? Cuidado para que a sua aula não se torne, de repente, cria até um ambiente chato por alguém que está citando Ló e achar que a entrada de Ló torna-se uma desobediência de Abraão para com Deus. Não, ele foi, ele partiu. Levando Ló, não. Ele foi, ele partiu, logo ele obedeceu. Então nós temos aqui outro ponto. 1.3, a prova do que não se vê. A prova do que não se vê. Vamos lá. O termo prova, né, não substitui o vocábulo evidência. Seu sentido nesse verso assemelha-se ao ato da escritura de uma propriedade. A fé, nesse sentido, é o documento que nos garante receber a herança de vida conquistada por Cristo. Ainda não é possível vê-lo plenamente, pois foi Deus quem o assinou, mas ele é fiel para cumprir a sua palavra. Então aqui o autor começa a falar um pouco sobre essa questão ligada à prova. É a prova das coisas que não se vê, a prova. E a expressão prova não está trabalhando, ou não está ligada só ao fato de que essas provas elas servem só com uma evidência clara e plena, mas elas trabalham evidência e também trabalham a certeza. E aí ele dá um exemplo interessante. Nesse sentido aqui, o que acontece? A fé, ele compara a fé como um documento que nos é dado. Olha, você vai receber uma herança, há uma propriedade, há uma terra, algo para você receber, mas como prova que você vai receber, toma esse documento aqui, segura esse documento aqui, de posse dele você vai herdar. Então a fé entra como esse documento que nos garantirá aquilo que nós vamos herdar, os chamados bens futuros, que nós sempre temos falado aqui na carta aos Hebreus, bens futuros. Então você chega naquele determinado lugar que é seu, com esse documento em mão, dizendo, ó, tal documento comprova, tal documento certifica, tal documento demonstra que eu sou que eu sou proprietário disso aqui, eu herdei isso aqui, eu ganhei isso aqui. Então, o exemplo usado prático aqui pelo autor pode ser também usado por você na aula para dizer que a fé é esse documento. A fé ela representa, ela valida, melhor dizendo, esse documento, ela valida essa herança, ela valida aquilo que a gente recebeu, tá? Embora a gente não veja plenamente o que recebeu, não tenha noção da dimensão do que é, ou seja, talvez eu não tenha estido lá para ver a terra, a posse que eu vou receber, mas o documento em mãos já me certifica que aquilo está certo. Então é a fé, é a certeza. Não vi ainda, não peguei ainda, não estou lá ainda, mas a fé aqui, ó, já me faz ver, contemplar e estar lá. Então é a prova do que não se vê. Então a palavra prova do que não se vê quer dizer isso. Embora você não veja, você já tem a prova. Qual é a prova? Usa a sua fé, a fé é a prova. Deus prometeu, logo eu só estou esperando o dia chegar e mais nada, nada mudará. Meu pensamento e a visão que nós devemos ter e repassá-la aos nossos alunos. O tópico 2, segundo tópico, está lá. Heróis que viram as promessas de longe. Lembremos-nos que nós tivemos um tópico inteiro só para definir a fé. A partir de agora, definições do tipo a fé é isso, a fé é aquilo, usar dicionário para falar o que é fé. Se você tinha professor de fazer isso, você tinha que ter feito no tópico 1, primeiro tópico. O que é a fé, tá? Primeiro tópico trabalhou isso. O que é a fé? Já definimos. Agora vamos entrar de maneira mais ampla no capítulo 11, compreendendo os exemplos dados para os chamados heróis da fé. Vamos lá? Então nós temos aqui, ó. E aí, o primeiro exemplo, morreram na fé. Todos os homens e mulheres identificados pelo escritor sagrado como aqueles que morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo de longe, não morreram pela fé. Olha aí, ó. Mas na fé, crendo em Deus até o seu último respirar. Eu nem vou ler o resto, né? Por aqui já resume. Professor, defina e explique para as pessoas, seus alunos, os que estão próximos a você aí, ou você que não é professor, talvez você não está tendo acesso ao EBD. Olha, você não sabe o que está perdendo se você não está indo na EBD. É bom demais interagir, participar, ouvir o professor, falar com os alunos. A gente se diverte, é uma alegria. A gente aprende sorrindo e alegre com Deus. É uma comunhão maravilhosa que ocorre na sala de EBD. É muito bom estar na sala de EBD.
Eu amo estar em sala. Não é porque eu estou aqui gravando vídeos que quer dizer que eu não me assente como um aluno ou que eu não me ponha de pé como professor para ensinar. Não, eu faço aqui, mas também estou lá na minha igreja ou em outras que sou convidado para lecionar, porque eu amo EBD, é maravilha. Então, voltando aqui, para não perdermos o foco, peço perdão. O ponto claro é entender o seguinte, gente, o que nós temos? O que ele quer dizer é que, o autor dos Hebreus está dizendo que alguns morreram na fé. O que é que acontece aqui? Ó? Não quer dizer que eles morreram pela fé. E não quer dizer morrer na fé, que a fé morreram. Não. Quer dizer que eles não foram mortos por acreditar. Nem todos ali foram martirizados. Naquela galeria chamada Galeria dos Heróis da Fé, nem todos foram mortos, assassinados ou martirizados, sofreram nesse quesito. Alguns morreram aguardando pelo tempo. Então, morrer na fé é isso. É mesmo que a morte chegue, eu ainda, até enquanto a morte não vem, eu continuo confiando e esperando. Isso é morrer na fé. Morrer pela fé, ser morto pela fé, ser martirizado pela fé, tá? Ser, por assim dizer, atacado, criticado e até, vias de fato, assassinado e morto pela fé. Então essas pessoas que estão aqui, perceba que o autor não disse morreram pela fé, mas o autor disse morreram na fé. Então morreram esperando. Morrer na fé é morrer confiando. Morrer na fé é morrer na certeza. É esperar com fé na certeza de que vai acontecer, ainda que a morte chegue. Rumar para as moções celestiais na fé, pela fé. Então é aí que você vai trabalhar aí, morreram na fé. Use esse primeiro subtópico 2.1 para trazer a diferença entre morrer pela fé, que é ser morto pela fé, da diferença entre morrer na fé, que é morrer aguardando, morrer esperando. E o que você vai fazer aí está muito prático, muito, eu acredito, interessante e tranquilo. Continuando aqui, viram as promessas de longe. Vamos lá, 2.2. Somos filhos de Deus e temos a promessa de uma recompensa futura. Como Abraão e Moisés, na antiguidade, as decisões que tomarmos hoje determinarão as recompensas de amanhã. Mais do que isso, nossas decisões devem ser motivadas pela expectativa de receber as recompensas prometidas. Então, o que é isso aqui, gente? Viram as promessas de longe. O que o autor simplesmente quer dizer é que essas pessoas, assim que receberam as promessas, passaram a viver como quem aguardava o cumprimento delas. Então, crer nas promessas de Deus, usar a fé nas promessas de Deus, é passar a viver uma vida prática de obediência, reverência, servidão, aguardando o cumprimento das promessas. Então, o estilo de vida tomado e vivido por essas pessoas que são citadas aqui em Hebreus, e há dois exemplos aqui, Abraão e Moisés, quer dizer que eles passaram a viver pela fé. Isso é maravilhoso. O que viram as promessas de longe? Quer dizer o seguinte, as promessas estavam por se cumprir, por acontecer em suas vidas. Pegue como exemplo, caso você queira, professor, use o exemplo também de Gênesis 15, que é muito interessante. Em Gênesis 15, Deus fala de Abraão, fala da geração, 4 gerações, fala que esse povo seria preso por um outro povo, ficaria ali num sofrimento, num cativeiro, mas depois Deus iria, 4 gerações depois, e libertaria esse povo. Gente, Abraão está ouvindo aquilo, imagina Abraão, pela fé, crendo nas promessas. Abraão creu sem ver, ele não viu, no sentido lato da palavra, físico da palavra até mesmo, mas ele viu pela fé. O que os olhos de Abraão não puderam contemplar, seus olhos espirituais, os olhos da fé fizeram Abraão enxergar. Abraão morreu na certeza de que Deus cumpriria cada uma de suas promessas, cada uma das promessas feitas a Abraão. Então o que significa, o que representa viram as promessas de longe? Numa atuação prática, numa questão ligada ao devocional, e para os seus alunos aí, professor, para nós aqui também, para mim aqui, para todos nós, é o seguinte, que nós vivamos hoje como alguém que realmente está esperando a promessa. O que é isso? É viver em santidade, novidade de vida, viver em obediência, viver em reverência. O estilo de vida que eu vivo hoje é que determina se eu estou esperando realmente ou não, se eu estou vendo a promessa ou não. Se eu vivo como um salvo, como um crente, como um santo, como um liberto, como alguém que tem testemunho e dá testemunho, como alguém que aguarda verdadeiramente, genuinamente a vinda do Senhor nos ares a buscar a sua igreja, se eu assim aguardo, se eu assim anelo, se eu assim espero, o que vai dizer não são os lábios.
eu estou aguardando a vinda do Senhor. Ah, Deus, Maranata, tem gente que enche a boca para dizer Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mas a vida dessa pessoa não tem nada de Maranata, ora vem. A vida dessa pessoa é, se Jesus vier agora, eu estou morto, já era, acabou. Dizem uma coisa, mas vivem outra. E aqui esse subtópico para você, professor, vai ser uma oportunidade maravilhosa e abençoada de você trabalhar isso. Nós descobrimos, nós sabemos, nos é revelado como as pessoas estão aguardando ou não a promessa, como elas viram ou não as promessas de longe, pelo estilo de vida que elas levam hoje. Tá? Não sabendo o dia que Cristo virá, não tendo noção de tal dia, porque quanto àquele dia ninguém sabe, ou que a gente não sabe, mas eu vivo hoje como se ele viesse agora. Eu tenho que viver hoje como se ele viesse antes de eu terminar esse vídeo, que esse vídeo talvez nem termine, nem vá para as redes sociais. Ele vem agora nos buscar. Isso é ver as promessas de longe. Continuando, vamos lá. 2.3. Creram nas promessas, abraçando-as e confessando-as. Que maravilha! Todos os justos do Antigo Testamento foram salvos pela fé nas promessas que Deus lhes havia revelado, não em razão dos seus sacrifícios ou obediências à lei. Todos eles consideravam-se estrangeiros e peregrinos na terra, pois esperavam uma pátria melhor, definitiva, futura, na qual seriam aclamados por Deus, que já lhes havia preparado uma cidade. Meu Deus, creram nas promessas, abraçando-as, confessando-as. Aqui eu não vou explicar esse ponto de cidade, porque é mais lá para Abraão. Então é um assunto que eu posso segurar agora. Você, professor, caso julgue necessário, alguém pode perguntar, mas que Abraão aguardava uma cidade? Opa, não antecipemos o assunto, que isso vai ser tratado de novo lá no tópico 3, acerca de Abraão. Então dá para segurar aqui, professor, a parte da aguardar a cidade e falar disso lá no tópico 3. Tá? Talvez eu não sei se eu consiga ter tempo para falar aqui no vídeo, mas você já pelo menos pode se situar na lição. Mas o que é crer nas promessas? Crer nas promessas e abraçando-as e confessando-as. O que é o ponto? É que esses heróis, estes justos do Antigo Testamento, o veterotestamentários, que foram salvos, eles não foram salvos mediante a seus sacrifícios, as suas observâncias, ao seu domínio pleno no que tange a guardar a lei, não. Assim como nós, na nova aliança, somos salvos pela fé em Cristo Jesus, eles também foram salvos pela fé. Na fé nas promessas, a fé no cumprimento daquilo que Deus havia dito. A fé aguardando a vinda do Messias, prometido pelo Senhor, vindo pelo Senhor. Então, é dito anteriormente pelo Senhor. Então, a fé é algo também que salvou, assim como a fé, logo salva na nova aliança, também salvou na antiga. E esses justos creram. Eles receberam de Deus as promessas, creram nas mesmas e abraçando-as. O que é abraçando-as? Abraçando-as é não se afastando delas, vivendo todos os dias como que tendo essas promessas em si. Eles se aproximaram das promessas, se agarraram a essas promessas e passaram a vivê-las. Mas não só viveram as promessas no sentido de guardá-las para si, mas confessando-as, repassando-as. Suas atitudes, seus atos demonstravam e externavam a fé desses justos. Isso aqui é maravilhoso. Não é algo que eles faziam só no seu devocional diário, ali no secreto, como a gente costuma dizer com Deus, mas eles faziam isso em público. Eles demonstravam a todos ao seu redor que tinham fé. Eliseu, Elias e muitos homens e mulheres de Deus demonstraram sua fé. Então eles confessaram e abraçaram. Ok? Vamos lá, vamos passar para frente. Tópico 3 aí, ó. Homens dos quais o mundo não era digno. Deixa eu tirar a minha imagem aqui para você ler comigo. Mais uma vez. Homens dos quais o mundo não era digno. Então aqui a gente já parte para o terceiro e último tópico, dos quais nós vamos ver o seguinte. O que o autor, a princípio, está tensionando aqui? Então a gente percebe, o autor aos Hebreus, é claro, da carta, da Epístola aos Hebreus, e também o comentarista da lição, logo a editora, pegar essa parte de maneira mais específica e trazer alguns personagens, ou alguns personagens dentro da lição, que nos podem fazer compreender um pouco mais sobre esse conceito, esse quesito fé. Vamos entender isso aqui. Então nós temos 3.1. Os heróis da fé lutadores. Vamos lá? E deixe-me ler. As figuras heróicas de Israel, está aqui Hebreus 11, 33, 34, viveram pela fé, esperando as promessas que foram realizadas em Cristo.
Os destinatários da carta aos Hebreus foram exortados a buscar sempre por Jesus. Isso tanto lhes daria sustento diante das tribulações da vida, como lhes garantiria a perfeita recompensa na eternidade. A palavra final para os heróis da fé não é morte, mas ressurreição. Então o que nós temos aqui? Aqui, o que nós entendemos é que o autor aos Hebreus, na sua carta, sua epístola, está usando como exemplo as lutas sofridas, vividas e vivenciadas, né, pelos que chamamos de heróis da fé, nessa galeria, para servir como exemplo para os cristãos que estavam passando por adversidade. E eu acredito que o autor aos Hebreus tensionava com isso é que, de repente, um cristão passando por um certo tipo de dificuldade, pudesse talvez se identificar com outro personagem lá do Antigo Testamento que tenha passado com algo que ele poderia considerar como parecido. Aquele passou por perseguição, nós temos muitos heróis da fé que passaram por perseguição, né, pessoas com medo da morte, então veriam heróis da fé como cerrado ao meio, como cita o profeta Isaías. Há quem diga que o rei Manassés teria posto o profeta Isaías dentro de um tronco oco e cerrado aquele tronco com o profeta dentro. Então são pontos e questões que podem nos entender o seguinte: assim como os heróis da fé na galeria, mesmo vivenciando e passando por adversidades, permaneceram firmes no propósito, firmes na fé, lutaram, desbravaram, venceram, continuaram a caminhar. O autor aos Hebreus quer ver seus leitores continuarem também fazendo o mesmo, que é caminhar, é vencer. E é esse que é o ponto que a gente vai e pode aplicar. Então, os heróis da fé eram lutadores, e esses cristãos deveriam também serem lutadores, perseverarem, permanecerem firmes na rocha. Esse é o ponto. E para nós aqui é um grande exemplo, né? Que nós possamos pegar o exemplo dos heróis da fé, que lutaram e venceram em Deus, venceram pela fé, e também vencermos, tá? Isso é interessante. Lembremos só de um detalhe que eu acho que, embora a lição não traga, mas é pertinente falar, gente. Quando dizemos heróis da fé, isso não está aqui para enaltecer, exaltar as qualidades desses homens, do tipo, eles eram heróis porque tinham em si poder e capacidade para vencer as lutas. Não. Diferente da visão que temos de heróis hoje, né, principalmente num tempo em que se fala muito sobre heróis de Marvel, DC, não sei se eu posso falar isso aqui, há restrições quanto a falar algumas coisas, mas no tempo de heróis super poderosos, tá, que são febres, né, manias pelo mundo todo hoje, os jovens gostam muito disso aí, adultos também são fascinados, mas esses tais heróis criados aí por essas empresas que o criaram, desenharam e criaram suas histórias, eles têm em si poder. O Homem de Aço tem o poder dele lá, ok? Tem aqueles que não têm poderes, superpoderes, melhor dizendo, mas tem inteligência, tem riqueza, tem dinheiro, como o Homem de Ferro e tal. Ainda assim, a ideia é que esses heróis, e repito, Marvel, DC e outros mais, têm em si, ou consigam através de si mesmo realizar poderes, esses ditos heróis da fé que nós dissemos aqui na Bíblia, não. Herói não pelo que ele fez ou que ele era, herói porque mesmo não tendo possibilidade e capacidade nenhuma, buscaram a quem tinha. Então em Cristo nós nos tornamos heróis não porque somos e podemos fazer alguma coisa. Nós nos tornamos heróis em Cristo porque tudo podemos naquele que nos fortalece. A nossa força vem de Cristo, vem de Deus. Esse é o ponto, tá? Então, herói da fé, não pense em alguém que, eu sou poderoso, eu faço, eu posso, eu aconteço. Não. São pessoas, exemplos dados pelo autor aos Hebreus, de pessoas que em si não tinham tais poderes, mas Deus lhes foi suficiente para que, através de Deus, se fazendo valer da fé em Deus, eles pudessem vencer. Então, cuidado para você não chamar, não enaltecer demais na sua aula as qualidades de Sansão, as qualidades de Jefté, as qualidades de Abraão, as qualidades de Moisés, e daqui a pouco você cria uma galeria de heróis e você vai ter que chamar esses camaradas de Marvel ou DC. Não. A força vem de Deus. Continuando aqui, vamos lá. 3.2. Os heróis da fé martirizados. Então, vamos lá. Junto a esse grupo de pessoas aí, uns foram martirizados, tornaram-se mártires, foram mortos. O escritor aos Hebreus alude a homens e mulheres da história do povo de Deus que poderiam ter salvado suas vidas ao renunciar à sua fé. Estes, porém, preferiram renunciar às suas próprias vidas para alcançar a ressurreição. Esta é a marca suprema da fé autêntica. Ela está mais preocupada com o que acontece do outro lado da vida do que com o que acontece deste lado da morte, de morte. Então tá aí, ó. Opa.
você já entendeu. Na revista, na lição e na Bíblia, está aludindo aos heróis da fé que preferiram, na hora final, na última hora, diante da morte, não abandonarem sua fé em Deus. Preferiram perder a vida, preferiram morrer do que simplesmente negar a fé, negar a Deus. E isso é um exemplo maravilhoso. Tenta imaginar o que está se passando, ou o que estaria se passando, acho que melhor agora, o que estaria se passando naquele momento na mente dos leitores da carta aos Hebreus, quando leram isso. Perseguição ferrenha pelo Império Romano. E ainda mais pelo judaísmo. Os judeus estavam incitando os romanos contra eles. Então não tinha para onde correr. E a tendência era do jeito que ia a morte. Então o autor está dizendo que ainda que a morte venha, é preferível a morte do que negar a Deus. Porque negar a Deus é morrer duas vezes. É morrer aqui e morrer na eternidade. Ok? Isso é interessante, mas usar a fé, que esse é o ponto que esses heróis deveriam fazer, usar a fé que esses crentes deveriam fazer, era simplesmente morrer aqui, mas viver eternamente com Deus. E esse é o ponto claro que a gente tem que entender. Então, heróis foram martirizados. Então, a gente tem exemplo aí disso, de homens e mulheres, de heróis da fé que preferiram morrer do que simplesmente abandonar a Deus. E nós partimos agora, gente, 3.3 para exemplos marcantes de fé. Aqui são exemplos práticos. Estamos aí já com 50 minutos de aula e talvez eu não me estenda, peço perdão até antecipadamente por isso, porque eu acredito que nessa parte da lição é aquele ponto onde a gente passa a entender só de ler. Aqui está, eu diria que está explicado e aplicado. Está disposto, escrito, explicado e aplicado. Então a gente lendo já vai tendo alguns pontos. E aí eu acho que é importante para você, professor, que essa parte seja aquele momento em que você se faz valer mais da participação dos alunos. Você pode estar fechando a sua aula com um maior número de participação de alunos agora. Agora os alunos podem, com esses exemplos aqui, citar, falar. Talvez algum aluno até traga um exemplo que nem esteja aqui dentre esses. É o que eu vou tentar fazer aqui. Então eu vou ser breve, tá? Em primeiro lugar, nós temos aí uns exemplos. Então nós partimos para a questão prática, como o autor aos Hebreus também partiu. Primeiro nós temos Enoque, aquele que andou com Deus. Vamos lá. Transladar, Enoque, aquele que andou com Deus. Já começa com a palavra transladado. A palavra transladado no grego é a palavra metetete. Metetete, tá? Metetete é a palavra grega aí. Em Hebreus 11:5 significa literalmente transposto, de um nível mais baixo para um mais alto, ou seja, transportado, transposto, levado, guiado. É um auristo, né, no grego, então tem que saber, às vezes está na voz passiva, ativa, então depende do ponto aí. Mas aqui é basicamente na revista a visão de transportado, alguém que foi levado. Enoque foi tirado daqui e levado para o céu, transportado pela fé. A afirmação de que Enoque não foi achado sugere que, por dias, sua família e amigos procuraram por ele, em vão, porque Deus o havia tomado para uma posição celestial. E aqui o autor parte, na revista, a uma explicação do fato de que quando Enoque sumiu, a princípio, até então não se tinha essa noção de que aconteceu com Enoque, é o fato de que a família, os amigos, as pessoas próximas a Enoque o procuraram. Então não há um relato de que alguém tenha estado ao lado de Enoque e Deus, 3 pessoas, né, no sentido de, quando eu falo pessoas, você me entende, Deus ali, Pai, Filho e Espírito, 3 pessoas, trindade, mas Deus ao lado de Enoque e uma testemunha ocular tenha visto Enoque ser trasladado, como Eliseu estivera do lado de Elias. Elias foi fácil, porque Eliseu viu Elias subir, mas quem viu Enoque subir? Então nós entendemos que ninguém ou outra pessoa próxima viu isso acontecer, mas o procuraram por muito tempo, pessoas próximas. E aí, é claro, e a Bíblia vai explicar, e o que não fora talvez explicado naquele momento, foi explicado depois na Bíblia, que Enoque andou com Deus e por isso Deus o tomou, logo foi trasladado. A fé em si mesma não pode trasladar ninguém para o céu, mas o caminhar na fé possibilitou Enoque que recebesse do Altíssimo a soberana recompensa da transladação. Então, e aqui é uma aplicação, prática do autor. Qual é? Perdão, estou com uma garganta muito ruim, gripe, tá, gente? Então, o que a gente já entende aqui? Enoque usou a fé naquela hora ali só e foi transladado? Acreditamos que não, porque o texto diz que ele andou com Deus. Andar com Deus não alude só aquele dia em que ele foi trasladado, mas a uma vida toda ela ao lado de Deus, servindo a Deus. Então andar com Deus, muitas vezes talvez a fé
ainda que sobrenatural, mas usada num só momento, talvez não nos conceda tantas coisas assim. Mas uma vida toda ela pautada em Deus, se nós caminharmos como Enoque assim o fez, com Deus caminhando, uma vida de fé nos levará ao céu. Esse é o ponto, essa é a aplicação que você deve fazer aí. Continuando, 3.1.2. Abraão, aquele que soube esperar. Abraão esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice construtor é Deus. Vamos lá? A fé sabe esperar, porque vê os fatos por trás das circunstâncias. Abraão venceu a dúvida por meio de todo o sofrimento emocional e a aparente contradição ante a tudo o que se cria antes. Então o que está acontecendo aqui, gente? Abraão, aquele que soube esperar. Nós sabemos que dependendo de como nós lidarmos com esse ponto na lição, isso pode gerar um problema. Por quê? O título aí está muito claro. Abraão, aquele que soube esperar, não é esse? Mas quando você vai para a Bíblia, você vê Abraão, capítulo 12, recebe a promessa, 75 anos de idade. Capítulo 15, ou seja, 3 capítulos depois, o Abraão está com pressa e ele está prestes a fazer algo lá, segundo ele, para que Eliezer, o seu servo lá, herde, ou a família, alguém, ele quer inserir Eliezer num plano que ele tem lá. E Deus vai ter com ele na tenda, Gênesis 15, e ali Deus vai dizer que aquele que é nascido na casa dele, ou seja, aquele que de ti, Abraão, aquele que de ti for gerado, este será o seu herdeiro. Se Deus diz que aquele que de ti for gerado, quer dizer que talvez Abraão estivesse pensando em passar a herança para alguém que não fora dele, de Abraão gerado. Mas Deus diz que alguém que de Abraão será gerado. Então Abraão estava com pressa. Gênesis 16, há um ardil lá interessante ali. H, aquele negócio todo e tal, Sarai. Mais um detalhe entra aí. De Abraão e Sarai. Sarai conversa com Abraão, tal, coloca um H na história. Abraão engravida H, chega o Ismael. Pressa. Até que, por fim, no capítulo 21, o Isaac venha a nascer e glória a Deus por isso. O que nós temos aqui, gente? Sim, Abraão soube esperar 25 anos para o cumprimento da promessa, ok? O nascimento de Isaac. Mas possa ser, professor, que alguém se utilize desses textos que eu citei, Gênesis 15, Gênesis 16, esses fatos aqui, para dizer que, embora a lição diga que Abraão não soube esperar, a Bíblia mostra que, embora Abraão soube esperar, alguém talvez possa mostrar na lição que não se basear nisso. Mas aí você esteja tranquilo para guiar a lição tranquilamente, ok? Ainda que ele tenha cometido alguns erros, ainda que ele tenha, tá? Mas até mesmo esses erros lhe serviram para que ele pudesse refrear seus atos impensados e realmente, por fim, aí sim, esperar. Então na nossa vida é assim. Às vezes a gente não aguenta esperar, a ansiedade toma conta, a gente acaba cometendo alguns erros, tentando se antecipar, tentando fazer do nosso jeito, e aí as consequências dos nossos erros também nos ensinarão a esperar. Nem sempre esperar, a gente vai esperar tão calmo e com tanta paciência. Esperei com paciência. Nem sempre teremos o Salmo 40. Às vezes partiremos também para tentar do nosso jeito, mas quando cairmos, falharmos, errarmos, as consequências nos mostrarão também que vale a pena esperar. E por fim, nós temos aqui 3.1.3. Moisés, aquele que viu o invisível. Moisés preferiu ser maltratado com o povo da aliança por um pouco de tempo do que, por conveniência, apropriar-se do conforto e das benesses do palácio de Faraó. Ele preferiu ter, por maiores riquezas, a injúria, o vitupério, algumas traduções da de Cristo, ou ter os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Então está aqui. O que é Moisés, aquele que viu o invisível? Gente, isso aqui é interessantíssimo. Moisés viveu uma vida pautada desde seu crescimento no visível. Moisés morou no palácio, Moisés tinha de tudo. Até o momento em que isso lhe fora tirado e Moisés passa a crer, ver o invisível. Desde o encontro de Moisés com Deus na sarça, Moisés, então, a partir daí, pela fé, Moisés passou a contemplar. E tendo, por assim dizer, oportunidades de, quem sabe, retornar, estar, não importando a situação, ainda assim, Moisés preferiu estar junto ao povo. Exemplos disso, quando Deus falou, Moisés, parafraseando, o texto não disse assim, eu vou parafrasear, que mataria, tiraria a vida de todo aquele povo e faria, ou refaria um povo através de Moisés. Moisés disse, não, longe de ti, longe de, que o Senhor não faça isso. O que dirão as outras nações, o que dirão os povos? Então, Senhor, arranca o meu nome do teu livro. Então, Moisés mostrou que ele via realmente o invisível. Alguém que contemplava aquilo que muitos não viam, pela fé.
tá? Isso é interessante e maravilhoso. E assim, gente, eu acho que eu já vou concluindo aqui a nossa lição, ok? Que Deus em Cristo nos abençoe, que vocês tenham aí uma ótima aula, tá? Tá aí meu contato, deixa o meu contato na tela enquanto eu leio a conclusão. Nós não estamos sozinhos em nossas aflições, estamos rodeados de uma multidão de testemunhas fiéis e por isso também devemos continuar caminhando com os olhos fixos em Cristo, nosso supremo sumo sacerdote, enquanto seguimos em direção ao reino eterno de Deus. Então tá aí mais uma lição, mais uma aula, espero ter ajudado, amém? Deus em Cristo fale melhor aos corações de vocês aí, meu contato tá aí, desejando contactar-nos é só chamar, que nós com prazer estaremos aí com vocês, minha casa e eu servindo ao Senhor. Deus abençoe a todos, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus, amém, glória a Deus.